Shabbat Shalom, meus amigos. É uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui hoje e nós vamos ter esse shiur no Shabbat, estudando a Torá e a Brit Hadashah. E o nosso tema hoje é o segredo da bênção sacerdotal, a oração ditada por Deus. Então, nós conhecemos a bênção sacerdotal, nós iremos lê-la daqui a pouco. E ela é muito importante, esta oração, e uma coisa maravilhosa é que esta oração, ela consta da Torá e é uma oração que não foi criada por nenhum homem. Geralmente as orações são homens, ou Moisés, ou um profeta, ou um rei que faz uma determinada oração que é narrada nas escrituras. Não obstante, na bênção sacerdotal, esta oração ela foi ditada diretamente por Deus. Então, trata-se de uma poderosa oração que Deus revelou para ser recitada por Arão e os seus filhos. E esta oração Deus ditou para que ela fosse repetida diariamente no Mishkan, ou seja, no tabernáculo, e depois essa oração também era recitada diariamente no Beit HaMikdash, ou seja, no templo. Então, essa oração, além de ela ter sido criada, editada pelo próprio Deus, ela é tão fundamental que ela era recitada todos os dias no Mishkan, no tabernáculo e também no Beit HaMikdash, no templo. E esta oração, a bênção sacerdotal, ela se encontra em todos os Sidurim. Sidurim é o plural de Sidur, que é o livro de liturgia judaica. Então, em todos os Sidurim, a bênção sacerdotal ela é recitada diariamente na liturgia judaica. E algo muito interessante também é que esta oração ela foi revelada pelo Eterno para ser recitada por Arão e seus filhos. Hashem revelou esta oração aproximadamente há 3.300 anos. 3.300 anos, ou seja, trata-se da oração mais antiga do povo de Israel, que é esta bênção sacerdotal. Uma oração que perdura por 3.300 anos e o próprio Hashem a estabeleceu. Bem, nós vamos agora fazer uma leitura desta tefilá, desta oração, mas desde já eu adianto que, por ter sido revelada pelo próprio Hashem, ela é uma oração poderosa, com um imenso poder. E agora nós vamos fazer a leitura desta oração em hebraico. Depois eu farei a tradução e nós iremos prosseguir o nosso estudo. Está escrito no Sefer Bamidbar, conhecido em português como livro de Números. Está escrito: Vaidaber Adonai el Moshe lemor. E disse Adonai a Moshe, dizendo: Daber el Aharon vel banav lemor, ko tevarahu et benei Israel amor lahem. E diga para Arão e para os seus filhos, dizendo: Assim abençoarão os filhos de Israel, dizendo para eles. E aí começa a primeira cláusula dessa bênção sacerdotal, que é Yevarecha Adonai veishmerecha, que te abençoe Hashem, que te abençoe Adonai e te guarde. A segunda cláusula é Yair Adonai panavelecha viruneca, e faça brilhar e resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha graça de ti. E aí vem a terceira cláusula, Issa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom,
e levante Adonai o seu rosto sobre ti e estabeleça para ti shalom, paz. E o pasuk, o verso final é Vesamu et shemi al benei Israel vani avarachem. E colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, esta é a bênção sacerdotal. Em hebraico, ela é chamada de Birkat Kohanim, a bênção dos sacerdotes. E vejam, pelo fato dela ter sido ditada pelo próprio Deus, eu posso falar com toda certeza que esta é uma oração que Hashem escreveu para você. É uma oração que nasceu no coração do próprio Eterno para abençoar a sua vida. E hoje nós vamos estudar os segredos desta oração. Conforme eu falei, esta oração ela está dividida em 3 partes. Que Hashem te abençoe e te guarde, que Hashem faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, tenha graça de ti. E a terceira parte é que Hashem levante sobre ti o seu rosto e te dê shalom. Essas são 3 partes que nós iremos estudar. E um ponto fundamental que será visto nesse shiur é que todas essas 3 partes da bênção, elas estão conectadas a Yeshua HaMashiach. Elas são conectadas, elas são totalmente dependentes de Yeshua HaMashiach. E por quê? Nós veremos o porquê, mas desde já é bom nos lembrarmos que, segundo o Sefer Ivrim, o livro de Hebreus, na Brit Hadashah, Yeshua é o sumo sacerdote celestial no templo celestial, no templo que não foi criado pela mão de homens, e sim que existe pelo poder do próprio Eterno. Então vejam só, na bênção sacerdotal, os sacerdotes liberavam bênçãos, sacerdotes humanos abençoavam o povo de Israel. Porém, nós sabemos que Yeshua é o sumo sacerdote celestial. Então, ele libera bênção não como um sacerdote humano, falível, errante e que peca, mas Yeshua é um sumo sacerdote celestial perfeito. E ele libera bênçãos do templo celestial para todos nós. E nós veremos como essas bênçãos estão entrelaçadas com Yeshua. Vale ainda lembrar que, segundo o Zohar, todas as coisas que acontecem neste mundo possuem um reflexo no plano espiritual. As realidades físicas e celestiais estão interligadas. Elas não são independentes, mas interdependentes, o mundo físico e o mundo espiritual. Por essa razão, a bênção terrena que era proferida pelos sacerdotes humanos, elas estão conectadas com as bênçãos espirituais proferidas por Yeshua HaMashiach, que é o sumo sacerdote celestial. Em verdade, a bênção sacerdotal era proferida por sacerdotes humanos que transmitiam ao povo bênçãos que vinham dos céus e que são emanadas diretamente de Yeshua HaMashiach, a fonte eterna de todas as bênçãos. E agora nós vamos dissecar cada parte da bênção sacerdotal, Birkat Kohanim. A primeira parte é Yevarechecha Adonai Veshmerecha, que Hashem te abençoe e te guarde. O que significa dizer que Hashem te abençoe e te guarde? Bem, os comentaristas medievais, e eu começo citando Rashi,
mas citarei também Even Ezra e Abarbanel. Os comentaristas medievais, começando por Rashi, eles interpretavam a cláusula que Adonai te abençoe e te guarde apenas no sentido de bênçãos no campo material e financeiro, apenas bênçãos terrenas. E nós veremos daqui a pouco que essas bênçãos são muito além do aspecto material e financeiro. Por exemplo, Rashi, ele acha que Hashem te abençoe e te guarde diz respeito apenas à questão de dinheiro, à questão de posses, de propriedades. Diz Rashi, te abençoe, abençoa-te com posses, te proteja, para que os ladrões não venham e tomem sua riqueza. Quem dá um presente a seu servo não pode protegê-lo de todos os outros homens. E se os ladrões vierem e o tirarem dele, de que servirá isso? Ou seja, de que servirá o presente? Mas o santo é doador e protetor. Então Rashi, ele está aí fazendo um ensinamento no sentido de que a bênção de Hashem, ela é uma bênção que dá posses, ela é uma bênção que dá riquezas no campo financeiro e que os ladrões não podem tirar essa bênção. E quando o texto bíblico diz que Hashem te proteja, isto significaria que Hashem é doador e ele é protetor, ou seja, ele vai te proteger para que os ladrões, para que ninguém tome a bênção financeira que Deus te deu. No sentido parecido, ou seja, interpretando que Hashem te abençoe e te guarde apenas no campo material, no campo financeiro, nós também temos o Rabino Even Ezra dizendo: Adonai te abençoe com a vida e riqueza extras, e te proteja de ter a riqueza extra que ele lhe deu de outra pessoa. Aí, ou seja, Even Ezra está dizendo que Hashem tira a riqueza de outras pessoas para dar para você. Ele tira de alguém e abençoa você. No contexto do escrito de Even Ezra, Hashem estaria tirando a riqueza dos gentios e dando a riqueza ao povo judeu. E a Abarbanel interpreta que Hashem te abençoe e te guarde como uma bênção de benefícios físicos. Bem, esse é o entendimento dos rabinos. Agora, é bom entender o seguinte: a cláusula que Hashem te abençoe e te guarde, ela, na verdade, não se resume às bênçãos terrenas. Pelo contrário, diz respeito a todas as bênçãos, tanto as materiais como também as celestiais, as bênçãos visíveis e também as bênçãos invisíveis. Então, essa ideia de Rashi, Even Ezra e Abarbanel de reduzir a cláusula que Hashem te abençoe e te guarde apenas ao campo financeiro, eu acho que essa visão é muito pobre, ela é muito limitada, ela é muito reduzida. É claro que Hashem nos abençoa no mundo material, isso é claro, mas essas bênçãos vão muito além. Então, eu posso aproveitar um pouco o que disse Rashi, Even Ezra e Abarbanel para extrair o quê? A conclusão de que as bênçãos que nós desfrutamos neste mundo, todas elas vêm de Hashem. Tudo o que nós desfrutamos, a nossa saúde, a nossa família, o emprego, o dinheiro, a habitação, o ar que respiramos, enfim, tudo o que temos não foi conquistado pela força do nosso braço, ainda que assim pareça. Na verdade, nós não conquistamos nada,
nem o nosso dinheiro, nem a nossa família, nem o nosso emprego, nem a casa que nós moramos. Na verdade, toda brachá, toda bênção, ela vem de Hashem para todos nós. Tudo que você tem, o seu emprego, a sua casa, o seu dinheiro, a sua família, você pode achar que você conquistou isso, mas na verdade isso é um presente de Hashem para você. Hashem é a fonte de todas as brachot, de todas as bênçãos. Nós não somos abençoados porque conquistamos bênçãos pela nossa própria capacidade humana. Não, nós somos abençoados porque recebemos bênçãos por parte dos céus. As bênçãos descem dos céus e vêm até nós. Neste sentido, Ramban diz: Adonai te abençoe. De acordo com a verdadeira interpretação, a bênção vem do alto. Então, toda bênção, meus amigos, não ache que foi você que conquistou pela tua força própria. Não pense que você é o motivo do seu próprio sucesso. Tudo é doado pelo Eterno. E é interessante observar também que todas as coisas que acontecem em nossas vidas são maravilhosas e até mesmo os eventos negativos possuem um propósito por trás para que nós venhamos a aprender inúmeras lições. Até mesmo os sofrimentos, a luta, as aflições, os sofrimentos, em verdade, eles são testes para nos corrigir e para nos aperfeiçoar. Em outras palavras, tudo de negativo que nos acontece tem uma autorização dos céus, já que tudo possui um propósito e às vezes nós não entendemos. Uma vez eu estava muito triste, passando por muitos problemas, eu estava andando numa rua e é uma rua no Rio de Janeiro, Rua da Alfândega, em que há... não, Rua da Carioca. Essa Rua da Carioca há muitas lojas de instrumentos musicais. E aí estava tocando uma música que eu nunca tinha ouvido, mas havia uma frase da música dizendo o seguinte: ninguém explica Deus. Eu estava sofrendo tanto por várias coisas, pensando, poxa, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Quando eu ouvi aquela canção, Ninguém Explica Deus, aquilo ali me deu um shalom, me deu uma paz muito grande no meu coração, porque eu pensei, ninguém explica Deus, como eu vou tentar explicar a Deus? Eu não tenho que entender o propósito do meu sofrimento. O que eu tenho que fazer é, mesmo no sofrimento, mesmo na luta, mesmo na peleja, eu tenho que adorar a Hashem, eu tenho que entregar a Ele tudo que eu sou, tudo que eu tenho que confiar em Hashem e não desanimar. E aquilo ali deu uma alegria muito grande no meu coração, ou seja, eu estou sofrendo, eu estou passando por momentos difíceis, não tem problema, ninguém explica Deus, eu não conseguirei explicar o porquê eu estou sofrendo, eu vou apenas adorá-lo em espírito e em verdade, demonstrando o meu amor por Hashem. Porque vejam só, meus amigos, tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito por trás que, na verdade, é uma bênção disfarçada. Quando existe algo que é verdadeiramente mal, Hashem irá nos proteger. Eu cito aí a obra Beror Shor, que está escrito: assim, a primeira das bênçãos sacerdotais é que ele concede a você tudo de bom e o protege de tudo o que é mal. Aquilo que realmente é negativo, que realmente é uma catástrofe em nossas vidas, Hashem nos protege. Ah, Tzadok, mas eu estou sofrendo, tem coisas ruins acontecendo. Vejam, aquilo ali tem um propósito por trás. Então, eu gostaria que você entendesse o seguinte: o que é ruim, mas há um propósito por trás,
Hashem permite que aconteça para nós aprendermos algumas lições. Agora, o que é mal em si, o que é de fato ruim, que não edificará em nada, Hashem nos protege de todo o mal. E aí você vai me perguntar, Tzadok, mas os Shelichim, os emissários, os apóstolos, eles morreram martirizados. Isso não é algo ruim? A tradição diz que Paulo, ele foi decapitado. Kefá, Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo. Isto não é ruim? Por que Hashem não os protegeu? Por que Hashem não os livrou do mal? A morte desses homens santos não foi algo muito ruim? Vejam só, se nós olharmos com olhos humanos, aparentemente isso é ruim. Mas se nós olharmos com olhos semitas, com olhos israelitas, os discípulos, eles praticaram Meserat Nefesh, eles praticaram Kiddush Hashem. É uma grande honra para um judeu santo entregar a sua vida como um sacrifício vivo para o eterno. É uma grande honra você entregar a sua própria vida e morrer, ainda que martirizado, para santificar e glorificar o nome de Hashem. Então, o sacrifício deles, na verdade, humanamente foi algo ruim, eles foram derrotados, mas na verdade eles venceram, porque ensina o judaísmo que quando você morre martirizado para santificar e glorificar o nome de Hashem, o seu galardão é muito grande. Por que seu galardão é grande? Porque você abriu mão daquilo que você tem de mais precioso, que é a sua própria vida. Então vejam, Hashem permitiu porque Hashem preparou um galardão maravilhoso para eles. E qual é a conexão de tudo isso, dessa primeira parte da bênção sacerdotal, com o Mashiach, com Yeshua HaMashiach? O Midrash nos ensina que a cláusula que Hashem te abençoe e te guarde possui dois significados. O primeiro é que Hashem continuará com a aliança feita com os antepassados do povo de Israel. Mas o segundo sentido que eu gostaria de frisar com vocês é que significa que Hashem estará com você até o fim. E este fim significa o fim dos sofrimentos de Israel, que ocorrerá na era messiânica. Então a cláusula que Hashem te abençoe e te guarde, ela é interpretada como uma alusão de que os sofrimentos de Israel terminarão na era messiânica. Ou seja, que Hashem te abençoe e te guarde, isto culminará, isto terá o seu ápice na era messiânica, em que haverá a manifestação do Mashiach. Então esta cláusula é uma cláusula fantástica, porque ela versa sobre a bênção e sobre a proteção de Hashem na era messiânica, que será o cume, o ápice, o apogeu, mas quem guarda e quem protege é Mashiach. Era messiânica é muitas vezes usada na literatura rabínica como uma metonímia para Mashiach. Então a era messiânica significa o próprio Mashiach. Ou seja, Hashem abençoa e guarda o homem por meio de Yeshua HaMashiach. Toda a nossa proteção e todas as bênçãos somente recaem sobre as nossas vidas por causa de Yeshua HaMashiach. Yeshua, ele é a fonte de todas as bênçãos. Efésios 1:3, nós aprendemos que Hashem nos abençoou com todas as bênçãos da Ruach nos céus pelo Mashiach.
Então todas as bênçãos da Ruach, todas as bênçãos do Espírito, elas são bênçãos que não são humanas, são bênçãos que vêm dos céus e todas elas são pelo Mashiach, ou seja, através do Mashiach. Yeshua, ele é a fonte de todas as bênçãos. Não existe bênção sem Yeshua. E quais são as bênçãos da Ruach? Quais são as bênçãos do Espírito? E aí eu cito para vocês vários textos. Uma bênção é a santidade. Ser kadosh, ser santo, ou ter kedushá, santidade, significa ser separado. Santo é aquele que é separado, separado do mundo, da carnalidade, do mundanismo, separado do pecado. Para quê? Para viver junto de Hashem, viver na luz, viver obedecendo à vontade de Avinu Sheba Shamayim, do nosso Pai que está nos céus. Então, a primeira bênção do Espírito, que quem concede é Yeshua, é a santidade. Não há santidade sem Yeshua. Aqueles que negam Yeshua, e eu conheço muitas pessoas, até mesmo judeus que negam Yeshua, eles podem ter uma capa, uma aparência de santidade, mas na verdade eles não são santos, porque a santidade é um dom do Espírito e só quem concede é Yeshua HaMashiach para aqueles que nele creem e obviamente, o obedecem. Uma outra bênção do Espírito é o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, ou seja, os frutos do Espírito são o amor, shalom, paz, a bondade, a benignidade, a emuná, fé, a confiança, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso é uma bênção do Espírito. Outros são os dons espirituais e o poder sobrenatural. Nós lemos em Atos dos Emissários, Atos dos Apóstolos, sinais, prodígios e maravilhas que eram operados por meio dos discípulos, todos eles revestidos do poder que só Yeshua HaMashiach concede. Nós temos que entender isso. Não há sobrenatural sem Yeshua. E esta é uma crítica que eu tenho ao judaísmo ortodoxo, rabínico, e também ao judaísmo nazareno, judaísmo messiânico. As pessoas estão praticando judaísmo, estão praticando religião, mas Hashem não criou religião. A religião judaica é pobre de sinais, prodígios e maravilhas. Tanto é que o Talmud fala que a Shekhinah, a presença divina, o Espírito Santo, foi embora e não se manifesta mais. Eles falam que a Shekhinah está no exílio, foi embora. Mas nós que temos Yeshua, nós temos poder sobrenatural outorgado por Yeshua. E é por isso que eu já citei em outro shurim, eu já vi dezenas, centenas de milagres, pessoas curadas de AIDS, de câncer, cegos sendo curados, pessoas com doenças terríveis. Tudo isso eu vi com os meus próprios olhos, porque há poder no nome de Yeshua HaMashiach e ele nos concede esses dons espirituais e esse poder sobrenatural. Meus amigos, você que está buscando o judaísmo nazareno messiânico, eu vou te falar uma coisa, você está errado. Você não deve buscar religião, você deve buscar poder. Tem que buscar poder de Yeshua HaMashiach. Nenhum momento na Bíblia, pega a tua Bíblia, em nenhum momento Hashem diz que ele criou uma religião. Hashem estabeleceu um povo e ele deu Mashiach para constituir um povo de todo aquele que nele crê. Yohanan João está escrito, e deu poder para serem filhos de Elohim, filhos de Deus, deu poder para serem filhos todos aqueles que creem no seu nome.
no nome de Yeshua. Deu poder de ser filho, filho de Hashem, de constituir um povo. Então não busque religião, busque o poder, busque o sobrenatural, busque a unção, busque o direcionamento de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus. Ok? Vejam só, uma outra bênção que Yeshua nos concede, isso está em Romanos 15, 29, a plenitude da brahá, da bênção, da mensagem do Mashiach. Olhem que forte, plenitude da bênção da mensagem do Mashiach. Aí no aramaico, isso é a tradução do aramaico, mensagem é sevarta, que é uma alusão aos ensinamentos, sevarta, mensagem, é uma alusão aos ensinamentos de Yeshua. Shaul, Paulo, está dizendo que a plenitude da bênção é a mensagem de Yeshua. Ou seja, qual é a maior bênção que Deus me deu? Os ensinamentos de Yeshua. As palavras de Yeshua, elas são, em verdade, uma verdadeira bênção para todos nós. E é por isso que, se você pensar qual é a maior bênção que Deus te deu, o dinheiro, a saúde, a família, o sucesso, não! A maior bênção é o ensinamento de Yeshua. A maior bênção é o próprio Yeshua, que é uma manifestação de Hashem. O melhor de Deus não é o dinheiro, não é a família, não é o carro do ano. O melhor de Deus não é a casa própria. O melhor de Deus é Deus. O melhor de Deus é Ele mesmo, é Yeshua HaMashiach. Os ensinamentos de Yeshua são a plenitude da bênção. Você está lendo aí Romanos 15, 29. E é por isso que eu estudo literatura rabínica, eu estudo o ensinamento dos rabinos, mas na verdade tudo isso é muito pequeno. Tudo pequeno. Quem é grandioso e sublime é Yeshua. Todos os rabinos ficam tão pequeninos como grãos de areia perto do conhecimento infinito de Yeshua HaMashiach. E por isso que eu, particularmente, eu conheço muito judaísmo, modéstia à parte, falo com toda a humildade, estudo bastante, porém, eu me sinto diferente de muitas pessoas que se dizem crer em Yeshua, porque as pessoas se prenderam na religião. As pessoas estão até idolatrando rabinos que negam Yeshua, colocando rabinos que negam Yeshua acima do próprio Yeshua. E isso é um absurdo total. Eu conheço pessoas que creem em Yeshua que vão pedir para rabinos que não creem, vão pedir para que eles liberem bênçãos. Ah, eu fui procurar um rabino ortodoxo para que ele me dê uma bênção. Eu preciso que o rabino ortodoxo me dê uma bênção. Vejam, meus amigos, isso daí é falta de inteligência total, porque como alguém que não tem o abençoador poderá te abençoar? Só pode te abençoar quem tem o abençoador. E o abençoador, a fonte de todas as bênçãos, é Yeshua HaMashiach. Vejam, por meio de Yeshua, Hashem é capaz, isso está em Yehudá, em Judas 24, Hashem, ele nos guarda para que nós não venhamos a tropeçar. E, ainda que a gente caia, ele nos levanta sem mancha e sem mácula. Isso é muito lindo. Yeshua me impede de tropeçar. É Yeshua que me sustenta, que me guarda, que me protege para que eu não caia. Mas quando eu estou fraco e aí eu venha a escorregar, por exemplo, metaforicamente, como se fosse uma casca de banana,
É Yeshua que me levanta e te levanta. E ele nos levanta, ainda que você tenha caído na lama, esteja sujo de lama, quando ele te levanta sem mancha e sem mácula. Ele te levanta limpinho. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quem te sustenta para que você não caia é Yeshua e ninguém mais. Por isso que não adianta nada você querer cumprir Torá sem Yeshua. Não adianta nada você querer seguir rabinos sem Yeshua, ok? Yeshua, ele nos ajuda e ele ergue o homem do chão. Ele tira você do fundo do poço. Se você hoje está no fundo do poço, meu irmão, essa mensagem é para você. Você está sofrendo, está com aflição, você parece que teu coração vai explodir, você não aguenta mais, você está assim sem esperança. Ah, Tzadok, eu cheguei no fundo do poço. Não há problema. Você está nos assistindo hoje. Yeshua vai te tirar do fundo do poço e vai te exaltar no tempo próprio. Creia, e esse tempo pode ser o momento e o dia que se chama hoje. Creia que ele vai te resgatar com todo o poder. Uma outra questão interessantíssima ainda dessa Birkat Kohanim, dessa bênção sacerdotal, é que por meio de Yeshua HaMashiach, a bênção de Avraham, a bênção de Abraão, ela chegou aos gentios. Nós lemos em Bereshit, Gênesis 12, verso 3, que Hashem falou para Abraão: por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. E os profetas, aí eu citei Sefaniá, Sofonias, Zerariá, Zacarias, em Tobit, no livro de Tobias, citei aí Sanhedrin, Megilá e depois Romanos 11. Tantos profetas, como o Talmud em Sanhedrin, como Megilá, todos eles falam sobre a bênção aos gentios. Muita gente que faz techuvá fica com uma neurose. Ah, eu quero virar judeu, eu preciso me transformar em judeu. Vejam, meus amigos, Hashem não é Deus só dos judeus, ele é Deus dos judeus e dos gentios. Se todo gentio que crê em Yeshua, olha só, se todo judeu que crê em Yeshua, desculpem, se todo gentio que crê em Yeshua se tornasse judeu, não existiriam mais gentios que creem. E aí, isso anularia a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 12, 3, que por meio de ti, todas as famílias da terra, ou seja, todos os gentios, seriam abençoados. Se todo gentio virar judeu, isso vai anular Isaías, que está aí na tela, a citação. Isso vai anular Sefaniá, Sofonias, vai anular Zerariá, Zacarias. Hashem tem um plano para os gentios, tal como no estágio em que eles estão. Por isso que Shaul Paulo disse: cada um permaneça com a vocação com que foi chamado. Não entre na neurose de querer virar judeu. Se você é gentio, Romanos 11 fala que o gentio que crê em Yeshua foi enxertado na oliveira e faz parte do povo de Israel, faz parte do povo de Hashem. Então você não precisa buscar um rabino ortodoxo e pagar 8.000 para fazer uma conversão e ganhar um pedaço de papel que não vale nada aos olhos de Hashem. Você não deve buscar uma conversão com os homens, você tem que ser convertido perante Hashem, e é Yeshua quem te enxerta, ele que te dá a identidade para ser parte do povo de Deus, conforme Romanos 11, que fala sobre o quê? Sobre o
enxerto. Os gentios sendo enxertados. Uma coisa que muitas pessoas não percebem, quando Paulo ele fala sobre os gentios sendo enxertados na oliveira, em Romanos 11, ele não inventou isso do nada. Ele está interpretando Gênesis 12, 3, está interpretando Isaías, Sofonias, Zacarias, está interpretando a literatura rabínica, que foi compilada somente depois, mas a tradição oral já existia. Já havia no pensamento judaico a ideia de que os gentios seriam enxertados. Quer ver uma prova? Olha aí, eu coloquei o Talmud Yevamot 63a, coloquei o texto em hebraico e já coloquei a tradução. Mas antes de fazer a leitura, eu quero te ensinar uma coisa. Hashem prometeu a Abraão assim, Gênesis 12, 3. Por meio de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O verbo serão abençoadas possui o mesmo radical de enxertar. Quando Hashem disse para Abraão, por meio de ti serão abençoadas todas as famílias da terra, repito, no hebraico, o verbo serão abençoadas também tem o sentido de serão enxertadas. Então, Gênesis 12, verso 3, eu posso fazer uma tradução alternativa, uma outra tradução dizendo: por meio de ti serão enxertadas todas as famílias da terra. E por meio de ti serão enxertadas todas as famílias da terra. Esta é justamente a linguagem que Paulo usou em Romanos 11. Então, quando Paulo, em Romanos 11, ele fala que os gentios seriam enxertados, ele, que era craque em hebraico, aramaico, obviamente, ele sabia que serão abençoadas significa serão enxertadas todas as famílias da terra. Que quem são? Os gentios. E aí o Talmud, está aí na tela, diz assim, e o rabino Elazar disse, qual é o significado daquilo que está escrito? E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí está Nivrehu, abençoadas. O santo, bendito seja ele, disse a Abraão, tenho duas boas brachot, duas boas bênçãos, tá? Brachot, bênçãos. Tenho duas bênçãos para lehavrir, para enxertar em ti. Ruth, que é Ruth, a moabita. Aí eu coloquei Ruth sem o E, que isso é a transliteração do hebraico. Ruth, que é Ruth, a moabita. E ela é a ancestral da casa de Davi. Ruth, você sabe que é a ancestral do rei Davi. E Naamá, quem é Naamá? Ela era uma amonita, e ela se casou com Salomão, Shlomo é Salomão, e daí ela gerou a dinastia dos reis de Yehudá, dos reis de Judá. Todas as famílias da terra serão abençoadas apenas por causa do povo de Israel. Isso é o que diz o Talmud. Agora, interprete o que o Talmud está dizendo. O Talmud está dizendo algo fantástico, que quando Hashem disse para Abraão, em ti serão abençoadas, Nivrehu, isso é o mesmo radical de serão enxertadas, enxertar, lehavrir. E como que todas as famílias da terra, como os gentios, são enxertados? Eles são enxertados, os gentios, como? Por meio de Ruth. Ruth era uma gentia, ela era uma moabita. E por meio de Naamá. Naamá, ela era gentia, ela era do povo de Amon. Gentia, ela era uma amonita. E tanto Ruth quanto Naamá, elas
estão na linha dos ancestrais de Davi e dos ancestrais de Yeshua. De Yeshua. Então, tanto o rei Davi recebeu uma semente gentílica, Ruth, moabita. O Messias é descendente de Shlomo, de Salomão. E Salomão se casou e teve filhos com Naamá, que era uma amonita de Amon, ou seja, uma gentia. Então Yeshua, ele tem uma semente de moabita e de amonita que eram gentios. Só que Ruth foi enxertada no povo de Israel. Por isso ela se tornou povo de Israel. Naamá, a amonita, a esposa de Salomão, ela foi enxertada em Israel. Ou seja, meus amigos, que lindo! Tal como elas foram enxertadas, você também é enxertado, ainda que tenha uma origem, porventura, gentílica. Como Ruth foi enxertada? Ela teve que procurar um rabino ortodoxo e pagar aí um dinheiro? Ela teve que fazer um cursinho para ser enxertada? Não, meus amigos. E naquela época não havia nem judaísmo, não havia nem rabino naquela época. Ela se tornou parte do povo de Israel quando ela disse: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ali ela foi enxertada não pelo homem, mas pelo próprio Hashem, pelo próprio Eterno. Então, meus amigos, não paga dinheiro aí para buscar conversão com um rabino ortodoxo aqui no Brasil, não. Tu vai gastar um dinheiro que não vale nada aos olhos do Eterno e nem aos olhos humanos. Porque as conversões aqui no Brasil, elas nem valem em Israel, nem valem. Então, os rabinos aqui falam, não vale, vale sim, pode dar o dinheirinho aqui que você vai estar legalizado. Mentira, mentira. Infelizmente, a religião engana muitas pessoas. Tem gente que fala, eu saí da igreja, eu saí de Babilônia, eu saí de Roma. O cara sai de uma religião e entra em outra. Você continua na Babilônia. Repito, saia da Babilônia, tanto do cristianismo quanto do judaísmo. Corra para Hashem. Hashem não criou religião, ok? Ele enxertou Ruth pelo poder dele. Hashem decretou e ela foi enxertada, ok? Vamos prosseguir agora para a segunda brachá, a segunda bênção. Yair Adonai panavelecha viruneca. Que Hashem resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha graça de ti. O que significa Hashem resplandecer ou ele fazer brilhar o rosto? Hashem, ele faz que o rosto dele de Hashem, brilhe sobre a tua vida e ele terá graça de você. O que significa isso? Segundo a literatura rabínica, Rashi, ele fala que faça o rosto dele brilhar sobre você, ou seja, brilhante e sorridente, graça. Ele pode dar-lhe graça para que as pessoas olhem favoravelmente para você. Em resumo, Rashi está dizendo que isso é uma cláusula que diz respeito à graça de Hashem, ao favor imerecido. Você não merece, mas mesmo assim você recebe a graça de Hashem. O rabino Even Ezra, ele interpreta essa cláusula da seguinte maneira: Hashem trata você de forma graciosa, como Mishlei, ou seja, Provérbios 6,15 diz: na luz do rosto do rei está a vida. Tudo que você pedir, e sempre que você pedir, ele poderá atender ao seu pedido voluntariamente e imediatamente. Hashem lida graciosamente com você. É a graça de Hashem sobre a tua vida. Se você está fazendo o seu pedido em um momento de grandes problemas, ele pode aliviar os seus problemas
pois a palavra é usada em Ronuni, Ronuni, mostrem a sua graça para mim, mostrem a sua graça para mim. Jó 19, 21. Então, meus amigos, o que Ebenezer está ensinando que a cláusula que Hashem resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha graça de ti, isso é uma expressão de graça. Você que me ouve hoje pode estar passando por problemas, por aflições, por lutas, mas o Eterno não está indiferente. Ele te ama. E o que é graça ou hesed em hebraico? É um favor imerecido. Hashem não te dá porque você merece. Ainda que você não mereça, ele te ama e ele tem prazer em te dar. Ele tem prazer em te abençoar, ok? Então ele está preocupado e ele vai te ajudar, ele estenderá. Creia, meu irmão, você que está hoje aflito, saiba que a graça de Hashem está sobre a tua vida. Ele te ama e ele fará de tudo por você. Ramban, ele também fala nesse contexto que Hashem Hashem trata você com graça, que Hashem faça a sua face, que o olha, brilhar sobre você. O Rabino diz em Sifrei, esta é a luz da Shekhinah. Shekhinah significa presença divina. Shekhinah, presença divina. Que tenha graça de ti, que você encontre graça, favor aos seus olhos. Como diz Deus no Midrash Bereshit Rabbah. Ó meu mundo, queria que o atributo da graça estivesse de mim a todo momento. Isso daí, essa frase do Midrash Rabbah é uma frase supostamente de Deus. É Deus falando, ó meu mundo, queria que o atributo da graça estivesse diante de mim a todo momento. O que é isso? Que clamor de Deus é esse que ele queria que a graça estivesse de todo momento? Vejam só, Deus, ensinam os rabinos, ele possui dois atributos primários para decretar coisas aqui na Terra. Ele tem o atributo da justiça estrita, em que ele recompensa os justos, mas ele pune os pecadores, os ímpios, os perversos. Então ele tem a justiça, que geralmente é um atributo de severidade, gevurá, severidade. Ele é rígido para aqueles que o desobedecem. Ele é rígido, ele é rigoroso, ele castiga quem o desobedece. Mas dizem os rabinos que, além da justiça, ele tem um outro atributo, que é a misericórdia ou a graça. Graça, misericórdia. E é o quê? Ainda que você peque, ainda que você erre, ainda que você transgrida, ele te perdoa pela graça, pela misericórdia. Ele te concede favores imerecidos. E dizem os rabinos que Deus coloca os teus atos em uma balança. De um lado a justiça e do outro a graça, a misericórdia. Mas o Eterno sempre pesa a balança mais para o lado da graça, para o lado da misericórdia. Então Hashem é justo, ele é severo para punir. Porém, mais do que severo, ele é gracioso, ele é perdoador, ele é compassivo, tardio em irar-se e cheio de graça e bondade para aqueles que o invocam. Ele sempre foi assim, porque Hesed, que significa bondade, graça, compaixão, favor imerecido, piedade, misericórdia, amor infalível, lealdade abundante. Tudo isso é Hesed em hebraico, tá bom? Hesed em hebraico
posso traduzir como bondade, favor imerecido, graça, misericórdia, piedade, amor infalível ou lealdade abundante. Os cristãos acham que no Antigo Testamento não tinha graça, que a graça só veio com Yeshua. Isso é claro que não, meus amigos. Se você ler o Tanar, a Bíblia hebraica, se você ler em hebraico, a palavra Hesed, que significa graça, favor imerecido, etc, etc. A palavra Hesed aparece 256 vezes. Então, no Antigo Testamento, aparece graça 256 vezes. Então, a graça sempre existiu. Por isso que nós não somos salvos por obras. Nem no Antigo Testamento alguém seria salvo por obras. Nós somos salvos por meio da graça. Nem no Antigo Testamento, entre aspas, né, que eu gosto de chamar de Tanar, nem no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelo cumprimento da Torá. Isso está no nosso estatuto de fé da nossa congregação, que ninguém é salvo pelo cumprimento da Torá. Está escrito lá, na nossa declaração de fé, ninguém é salvo pelo cumprimento da Torá. E uma pessoa me mandou um e-mail. Poxa, como, Tzadok? Como que ninguém é salvo pelo cumprimento da Torá? Vejam, meus amigos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, de Hashem. Se Hashem for aplicar justiça estrita, não salva ninguém, ninguém será salvo. Nós temos que invocar a graça, a misericórdia. Tanto é que no Sidur tem várias orações nesse sentido. Eu pergunto para você, o rei Davi, ele foi salvo pelo cumprimento da Torá ou por misericórdia? Poxa, ele adulterou, ele matou, ele violou vários mandamentos. Vários mandamentos. Se Hashem, pelo adultério, pelo homicídio, por tanta coisa que ele fez de errado, se Hashem aplicasse justiça estrita, nem o rei Davi seria salvo. Então o rei Davi ele foi salvo pela graça de Hashem. Por isso que o judaísmo enfoca muito cumprir Torá, cumprir Torá, cumprir Torá, cumprir Torá. Mas você tem que entender isso com granum salis, temperado com sal. Cumprir Torá, você tem que tentar obedecer ao Eterno. É claro que você tem que obedecer ao Eterno, é óbvio. Não obstante, a nossa salvação não é pela obra. Porque se o Eterno aplicar justiça estrita, ninguém será salvo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Hashem. E qual a conexão dessa segunda bênção sacerdotal? Essa, que Hashem faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Qual é a relação disso com Mashiach? Vejam, o Midrash também faz uma conexão da era messiânica com a Shekhinah. E diz que o nosso rosto irá brilhar na presença de Hashem na era messiânica. E conforme eu falei para vocês, era messiânica é uma metonímia para Mashiach. Então, o Midrash, ao comentar a cláusula que Hashem resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha graça de ti, o Midrash está conectando isso à era messiânica, ou seja, ao Mashiach. Onde está escrito era messiânica, você pode ler Mashiach, porque Mashiach, era messiânica, uma metonímia para Mashiach. Então vejam só, o brilho do rosto de Hashem, o resplendor do brilho de Hashem, ele opera pela manifestação de Yeshua. Yeshua, o Mashiach, ele é quem traz a Shekhinah, ele é quem traz a presença divina. Por isso que eu sempre falo, quem não crê em Yeshua não tem Shekhinah, não tem presença divina. E aí o seu rosto não brilhará, porque o meu rosto ele brilha não com uma luz que é minha,
mas como uma luz que é de Yeshua. Isso é comparado ao sol e à lua. O sol tem brilho próprio. Mas você sabia que quando a gente olha a lua à noite brilhando, a lua não tem brilho próprio? Ué, mas como que a lua brilha à noite? A lua brilha à noite, pois ela reflete o brilho do sol. O sol tem brilho próprio, a lua não tem brilho próprio. A lua reflete o brilho do sol. Eu e você, nós somos como a lua. Eu não tenho luz própria, mas a luz que eu emano é a luz que vem de Yeshua. Ele é a nossa luz. Ele é a Shekhinah, a presença do Eterno. E ele que é o agente de Hesed. Yeshua é o agente da graça. O dom da graça de Hashem somente vem através de Yeshua. Shaul escreveu em Romanos 3, porque todos pecaram e são deficientes da glória de Elohim e são justificados gratuitamente pelo Hesed, ou seja, pela graça e pela redenção que há em Yeshua HaMashiach. Vejam, Romanos é muito claro, só há justificação pela graça, por Hesed, e que vem de Yeshua. Ninguém será justificado sem Yeshua. Parem de idolatrar, meus amigos, homens que negam Yeshua. Quem nega Yeshua não é justificado. Quem nega Yeshua não recebe Hesed, graça, não recebe a redenção. Por quê? Porque todos pecaram e são deficientes da glória. Quem faz capará, quem faz expiação pelos nossos pecados é um só, é Yeshua. Nós lemos em Atos aí que é pelo Hesed, é pela graça de Yeshua que nós teremos vida. Vida aí em aramaico, isso eu traduzido aramaico, a tua Bíblia deve constar salvação, mas no aramaico é vida. Literalmente, vida aí não é vida humana, é vida espiritual. No pensamento aramaico, quem está no pecado está morto. Quem saiu do pecado está vivo. Vivo o quê? Vivo espiritualmente. Então é pela graça de Yeshua que nós temos vida. Vida, que vida é essa? Vida espiritual. E aí, a redenção, a salvação somente se dá por Yeshua. Isso é muito claro em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 5. E ele nos estabeleceu como filhos por Yeshua HaMashiach, como era agradável a sua vontade, para o louvor da glória de seu Hesed, graça, que derramou sobre nós pela mão do seu amado, por quem temos a redenção e pelo sangue o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza de sua graça. Então vejam, a redenção é pelo sangue, o perdão dos pecados é pelo sangue, sangue de Yeshua HaMashiach, só ele dá salvação. Meus amigos, tomem muito cuidado com a teologia da dupla aliança. Infelizmente, o mundo inteiro está sendo infectado com essa doutrina maligna, e digo eu, satânica, teologia da dupla aliança. O que é a teologia da dupla aliança? Essa teologia da dupla aliança diz que Hashem fez duas alianças. Uma aliança com o povo de Israel por meio da Torá e uma aliança com os gentios por meio de Yeshua. Então, essa teologia diz: Hashem fez duas alianças, uma aliança com os judeus por meio da Torá, então os judeus são salvos pelo cumprimento da Torá.
E os gentios têm uma segunda aliança, uma aliança com Yeshua, e eles são salvos por Yeshua. E essa teologia da dupla aliança diz que, já que os judeus têm a aliança da Torá, eles não precisam de Yeshua. Eles podem negar Yeshua, podem blasfemar de Yeshua, que eles estão automaticamente salvos, porque eles já têm a Torá. Isto é um absurdo. É só você ler aí o texto de Efésios, que está na telinha. Essa teologia da dupla aliança, ela é totalmente antibíblica. Salvação é pelo sangue, perdão dos pecados é pelo sangue de Yeshua, que ele é o agente da graça. Essa teologia da dupla aliança, ela está se expandindo no mundo inteiro. Aqui no Brasil está começando a crescer. Isso é a operação do engano, ok? Que ocorreria nos últimos dias. Claro, são vários e vários enganos, este é mais um dos tantos enganos. E agora, nós estamos indo para a parte final do shiur, que é a terceira parte da bênção sacerdotal. Issa Adonai panavelecha veyasem lecha shalom. Que levante Hashem o seu rosto sobre ti e ponha sobre ti shalom, paz. Vejam, o maior tesouro que Hashem pode dar a alguém é shalom, é paz. Paz de espírito. Ou seja, o que é paz de espírito? Significa que você se sente em paz em todos os momentos da sua vida, ainda que você esteja passando por tribulações. Por isso que shalom é o mais importante de tudo. Alguém pode ter dinheiro, saúde, família, conforto, amigos. Você pode ter tudo. Mas se você não tiver paz, na verdade você não tem nada. Por isso que em hebraico shalom geralmente é traduzido como paz, mas literalmente significa completude. Quem tem shalom está completo de Hashem. Quando você está cheio de Hashem, cheio do Espírito, você pode ter falta de dinheiro, você pode ter falta de saúde, você pode ter várias e várias faltas, pode faltar muita coisa, mas ter shalom é estar completo de Hashem. Hashem encheu o teu ser, e quando Hashem enche o teu ser, você não precisa de nada. Hashem é o meu pastor e nada me faltará, porque você já tem o seu pastor, você já está cheio da presença divina. E o que significa Hashem levantar o rosto sobre ti? Rashi diz que Deus levante o rosto sobre ti, isso significa que Hashem está suprimindo a sua ira. Então, Hashem levantar o rosto para você, Hashem está suprimindo, ele está anulando a ira. Por quê? Porque ele demonstra graça sobre a tua vida. Então, quando nessa oração nós pedimos para Hashem levantar o rosto, isso significa uma petição para que Hashem não esconda o seu rosto, ou seja, para que Hashem não retenha o seu favor, para que ele não retenha a sua graça, a sua misericórdia. Rashbam, que foi neto de Rashi, ele comenta assim: que Deus levante o seu rosto sobre ti. Ele não esconderá o rosto de você. Como está escrito em Devarim 10:17, Deuteronômio 10:17 e Iov é Jó 34:19, que Deus não levanta a sua face. Nesses dois textos, Devarim, Deuteronômio 10:17 e Iov, Jó 34:19, no texto hebraico está dizendo que Deus não levantou a sua face. E o que significa Deus não levantar a face? Significa que ele não demonstra o seu favor, ou seja, ele não te dá graça. Então, se não levantar o rosto significa não mostrar o favor, contrariamente, levantar o rosto significa Hashem limpando você das suas transgressões. Levantar o rosto sobre a tua vida é ele te limpar.
Levantar o rosto sobre ti significa que Hashem levanta o rosto para alguém que ele ama. Hashem levanta o rosto, ele vira o rosto para você porque ele quer conceder o favor dele para você. Ele quer te abençoar, ele quer te dar coisas maravilhosas. Ok? Então, quando eu digo também que Hashem levante o rosto, isso significa, aí Even Ezra nos ensina, que sempre que você voltar para ele, para Hashem, que seu rosto seja levantado em sua direção. Ou seja, para Hashem levantar o rosto em sua direção, primeiramente você tem que buscar a Hashem, você tem que voltar para Hashem, você tem que fazer um retorno. Techuvá literalmente significa retorno, significa a volta. Então, volte para Hashem, corra para os braços do Pai, tal como o filho pródigo, né, que correu para os braços do Pai. Hoje é dia, meu irmão, minha irmã, de você voltar para Hashem. Quando você corre para os braços de Hashem, quando você se volta para Ele, Ele levanta o rosto em tua direção para te dar coisas maravilhosas. O problema de todos nós é que às vezes a gente quer bênçãos, mas a gente não está correndo para Deus. Tem gente aí que passa o dia inteiro vendo Netflix, jogando videogame, no WhatsApp, no Facebook, vendo bobeira, vendo coisas que não edificam. Isso não é correr para Hashem. Corra para Ele por meio de jejum, de oração, de estudo das Escrituras, meditando na palavra de dia e de noite, amando ao próximo, fazendo bem para as pessoas. Isso é voltar para Hashem. Quando você volta para Hashem, ele levantará o rosto para você. E aí ele vai te dar uma paz, como ensinará Al-Bag, uma paz tanto no mundo material, mas também uma paz de espírito. Isso é importante. Ter paz no mundo material, Hashem te abençoa aqui na terra, sim. A bênção de Hashem não é só quando você morrer, não. Hashem te abençoa aqui na terra, sim, com as suas necessidades financeiras, com saúde, com família, com uma moradia, com uma casa. Hashem te abençoa no mundo material, sim. Ele dá até prosperidade, sim. Eu sou uma pessoa próspera, Baruch Hashem. Isso vem de Deus. Deus me abençoa no mundo material, mas o mais importante é que Ele me dá paz de espírito. Essa paz ninguém rouba, ok? E a obra Behor Shor nos ensina que conceder shalom, conceder paz, significa que você não será perturbado pela inclinação para o mal. E Etzehará, a inclinação para o mal não vai te perturbar. Ou seja, o pecado que vem até você, ele será neutralizado. E Hassatan, Satanás, também será neutralizado, porque Hashem te dá shalom. Hashem te dá shalom para neutralizar as obras de Hassatan, de Satanás. Nós estamos, meus amigos, vivendo momentos, o quê? Momentos de batalha espiritual intensa. E só shalom, só a paz do Eterno é que quebra o poder de Satanás. E então shalom também significa anular a inclinação para o mal, tirar essa perturbação do pecado, te dar forças para vencer o pecado, e significa também o Eterno quebrar a força do mal, quebrar a força de Satanás. E como essa terceira bênção, que é que Hashem levante sobre ti o seu rosto e te dê shalom, paz, como isso se conecta a Yeshua? Mais uma vez o Midrash diz que o agente de shalom é Mashiach. Está dizendo que na era messiânica haverá shalom sem fim. E, meus amigos, eu estou esperando a era messiânica, mas lembram que Yeshua, quando ele fala do reino, o reino é a era messiânica. Às vezes ele fala do reino como um evento futuro, mas às vezes Yeshua fala, o reino está dentro de você.
como se fosse algo presente. Parece que é uma contradição nas palavras de Yeshua. Ora, ele fala sobre o reino, que é a era messiânica, como um evento futuro. E ora, ele fala do reino, da era messiânica, como um evento presente. Não há contradição. A era messiânica, ela ocorrerá no futuro. Mas nós temos que viver uma sombra da era messiânica quando? Hoje, todo dia. E uma coisa que a era messiânica nos dá, que quem dá é a Mashiach, Yeshua, é Shalom. Yeshua, ele é o agente de Shalom. Quando a bênção diz que Hashem levante o seu rosto sobre ti e te ponha Shalom, significa que Yeshua quem nos concede Shalom, porque a era do Mashiach é a era de Yeshua. A era de Yeshua dá Shalom sem fim. Eu estou interpretando o Midrash dizendo que a era de Mashiach, que é a era de Yeshua, é uma era de Shalom. Meu amigo, busque Shalom. Muitos de vocês que estão aqui hoje, eu creio, e nós vamos orar, vai ser uma oração forte, estão desolados, tristes, sem paz, estão perturbados, sem esperança, deprimidos. Vai descer Shalom do alto. Nós vamos orar já já. Você vai sentir o poder do Eterno dando Shalom de Yeshua. Por quê? Porque Yeshua, ele é Sar Shalom. Ele é o príncipe da paz. Nós lemos aí em Romanos 5:1, portanto, porque somos justificados pela emuná, temos Shalom para com Elohim por meio de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Ou seja, quem dá Shalom? Yeshua, ele é o agente. Nós lemos também em Yohanan, João 4:27, Yeshua ensinando, eu lhes deixo Shalom, meu Shalom lhes dou. Não é como o mundo o dá que eu lhes dou. Não deixe o seu coração perturbado e não tema. Veja, o Shalom de Yeshua, a paz de Yeshua, que excede a todo entendimento, não é a paz do mundo. O mundo acha que tem paz. Os religiosos que não creem em Yeshua acham que tem paz, mas é uma falsa paz. Tal como o Apocalipse, né, fala sobre um período de falsa paz, tem paz que é falsa. A verdadeira paz, quem dá é Yeshua, somente ele. É uma paz que quem não crê em Yeshua não conhece. E nós que conhecemos e servimos, nós conhecemos essa paz que só Yeshua nos dá. E eu ainda cito Colossenses, e que o Shalom do Mashiach governe os seus corações, pois para isso foram chamados em um só corpo, e sejam gratos ao Mashiach. Vejam, meus amigos, Shalom tem que governar o seu coração. Teu coração não pode estar aflito, desesperançoso, com dor. Seu coração não pode estar perturbado. Eu confesso, meus amigos, que eu também sou carne e osso. Às vezes o meu coração fica sem Shalom. Às vezes eu fico perturbado. O que tenho que fazer, eu e você? Parar, orar, cantar músicas de adoração, de louvor, de exaltação, meditar na palavra. Isso dá Shalom. A leitura da própria palavra dá Shalom, porque a palavra de Hashem é viva. Ela não é letra, ela é espírito. Cantar é muito bom para a alma. Meditar na palavra, tudo isso dá Shalom. Pensar em Yeshua, o que Yeshua... Às vezes eu estou tão triste, mas eu lembro o que Yeshua fez por mim no passado. E eu falo, se Yeshua fez isso comigo no passado, com certeza ele vai fazer hoje. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, já acontece muitas vezes, eu estou sofrendo, eu penso, mas espera aí,
Yeshua me libertou, me salvou, me curou, fez milagres tremendos na minha vida, maravilhosos, fortes. Se ele fez ontem, ele vai fazer hoje. Isso não depende dele, depende também da minha parte, porque eu tenho que correr para os braços de Yeshua. Tem gente que está correndo para os braços da religião dos homens. Triste. Tem gente que está correndo para os braços de homens que blasfemam o nome de Yeshua. Isso é triste. Tem homens que estão correndo aí para ventos de doutrina. Corra para os braços de Yeshua. E a última citação que eu faço é Efésios 4:7. E o Shalom de Elohim, de Hashem, que é maior do que toda mente, guardará os seus corações e as suas mentes em Yeshua HaMashiach. Esse é um dos versículos mais fortes da Brit Hadashah. E eu vou orar agora, a gente vai acabar, eu vou orar em cima desse verso. Guardar o coração é guardar os seus sentimentos. Tem gente que está assistindo e vai assistir esse shiur que está com sentimento preso. Sentimento de tristeza, de depressão. Fica ligado que a Hashem tá falando contigo agora, hein? Tristeza, depressão, às vezes até pensamento de que a vida não tem graça, até um lampejo de suicídio. Sentimentos, corações aí são os sentimentos, sentimentos negativos, falta de perdão, rancor, tristeza, desilusão, falta de esperança, fé morrendo. Tem gente aí, é pra você, hein? Tem gente aí que perdeu o fervor da fé, perdeu aquela paixão por Yeshua, perdeu aquele fervor de Ruach do Espírito. Os dons espirituais teus sumiram. Você já não ouve mais a voz de Deus, você não tem mais experiências sobrenaturais. Corações, repito, são os sentimentos que estão já sumindo tudo. E mentes. A mente é um campo de batalha, porque a operação do engano é na mente. Quer ver um exemplo? Adão e Eva, eles comeram o fruto da árvore do conhecimento. Árvore do conhecimento. Isso que levou à queda. O fruto da árvore do conhecimento. Conhecimento está ligado à mente, à razão. A tua mente está sendo bombardeada por doutrinas falsas, por falsos ensinamentos. Você está sendo guiado por falsos líderes, falsos pregadores, falsos homens de Deus, falsos discípulos. Isso está criando uma confusão na tua mente. Tua mente está embaralhada, turbada. E aí você está ali entrando em um conflito. Mas em nome de Yeshua HaMashiach, ele dará shalom para curar os teus sentimentos. Cura interior. Tem gente que precisa de cura interior, cura da alma, cura dos sentimentos, cura da alma e cura da mente. Tirar a poluição mental das heresias que estão embaralhando a tua mente. Meus amigos, termino esse shiur antes de orar falando uma coisa. A principal promessa da bênção sacerdotal é Yeshua. Yeshua desceu dos céus de braços abertos, com toda bondade e com toda graça dentro dele, dando-nos tudo o que ele é, dando ele mesmo como a maior bênção. A maior bênção é o Yeshua doando-se para nós. A maior bênção sacerdotal é Yeshua entrando nos nossos corações, na nossa alma e no nosso espírito. Ele entra e penetra para que nós tenhamos intimidade e comunhão como Hashem, como filhos e não como servos. Se você é como eu, querendo conhecer Hashem, conhecer o seu poder, a autoridade, a bondade, as promessas, entregue
tudo. Entregue tudo. Entregue toda a sua vida para Yeshua HaMashiach. E Yeshua, que é o sumo sacerdote celestial, ele te concederá todas as bênçãos materiais e espirituais, visíveis e invisíveis, bênçãos presentes e bênçãos futuras, bênçãos temporárias e bênçãos eternas. Que você desfrute o sobrenatural de Hashem, que somente Yeshua te concede graciosamente. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Avinu Malkenu Sheba Shamayim, nosso Pai, nosso Rei que está nos céus. Hashem, nós terminamos esse shur orando para que o teu sobrenatural quebre as cadeias e dê shalom por meio do Sar Shalom, do príncipe da paz, que é Yeshua HaMashiach, para que ele entre com autoridade, com poder e quebre as cadeias, quebre as artimanhas, as ciladas e Hassatan, Satanás, para que as pessoas possam desfrutar do teu poder e da tua glória. Eterno, vai liberando cura, cura do coração, cura da alma, cura interior, para aqueles que estão com sentimentos feridos, desilusões amorosas, desilusões nas próprias instituições religiosas, pessoas que estão decepcionadas com Deus, não por conta de Deus, mas por conta da religião que estraga o que Deus faz. Eterno, cure os sentimentos, sentimentos de tristeza, de depressão, sentimentos de dor, sentimentos, Pai, que trazem uma confusão, que trazem uma profunda dor nos corações humanos, sentimentos de aprisionamento, pessoas que precisam liberar perdão, pessoas que estão totalmente confusas, e opera também na mente. Quebre toda seta, todo dardo inflamado do maligno que invade a mente com doutrinas malignas, satânicas, com heresias, com ensinamentos errados que confundem a mente. Conforme nós vimos aqui, Adão e Havá, Adão e Eva, eles caíram pela árvore do conhecimento. O conhecimento, se ele não tiver orientado por Hashem, ele é a causa da queda. Hashem, blinda as nossas mentes com o teu capacete da salvação, com o teu capacete de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de discernimento espiritual. E eu creio, Hashem, que esta oração não voltará vazia. Eu creio que nesse exato momento correntes estão sendo quebradas, pessoas estão saindo de prisões, prisões espirituais, prisões nos sentimentos, prisões nas mentes, cura de alma, cura do intelecto, cura da razão. Tudo isso pelo poder do sumo sacerdote celestial, que é Yeshua HaMashiach. Nós oramos, nós te agradecemos, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o Messias. Amém, ve amém.